perigo invisível nos negócios de beleza. Você vai descobrir nessa palestra a maior trava, e não só aprender qual é a maior trava, tu vai aprender a eliminar essa trava, e não amanhã, agora. Mas eu não sou maquiadora, mas eu sei de uma coisa. Eu sei as travas que nós passamos dentro dos nossos negócios. Eu sei como é ter travas e tu não conseguir avançar. Porque olha, no mundo dos negócios, e especialmente nos negócios de beleza, existem travas invisíveis que estão bem no meio da nossa mente. E essas travas a gente não vê até que não tenha mais como solucionar, muitas vezes. Muitas vezes a gente não consegue avançar, dar o próximo passo e ir adiante, porque a gente não reconheceu a trava. E o que nós vamos aprender aqui, hoje? Nós vamos aprender a como identificar o maior bloqueio invisível do seu negócio. Tu vai entender o que está realmente impedindo o crescimento do teu negócio. E você vai aprender a confrontar e superar barreiras ocultas do seu crescimento. E tu vai definir metas que serão atingidas. Quem quer aprender isso aí? Ih, foi meio fraco. Quem quer aprender isso aí? Mas então eu quero fazer um acordo contigo. Eu vou te ensinar, mas eu quero fazer um acordo contigo antes. Tu vai ter que, para aprender o que eu vou te ensinar hoje, tu vai precisar abrir a tampa da sua caixa. Se eu ficar com a caixa fechada aqui, eu consigo colocar alguma coisa dentro? Não consigo, né? Para eu colocar qualquer coisa aqui dentro dessa caixa, eu preciso abrir a tampa. E veja, essa caixa está cheia de coisas. Eu não estou dizendo que nós vamos tirar alguma coisa dessa caixa. A gente não precisa tirar nada. Mas a gente precisa abrir a tampa. Se eu tiver com a mente fechada, achar que eu não preciso de mais conhecimento, ou achar que isso não serve para mim, nada vai entrar aqui dentro. Então, para aprender essas coisas, vai ser necessário abrir a tampa. Vocês estão dispostos a abrir a tampa da caixa de vocês? Sim. Então, deixa eu dizer para vocês o que é abrir a tampa. Abrir a tampa é não se distrair. A gente fecha a tampa quando a gente pega o celular e começa a responder pessoas no WhatsApp. Quando a gente começa a ver conteúdos na internet que são aleatórios, que não tem a ver com o que está acontecendo nesse momento. A gente fecha a tampa quando a gente começa a falar com os colegas do lado coisas que não tem a ver nesse momento com o que a gente está falando. Esse é o fechar a tampa. Abrir a tampa é estar aqui, disposto a entender o que eu tenho para entregar para vocês. Tampa aberta, então? Sim. Provavelmente, vocês já ouviram falar da fênix, né? Bom, gente, a fênix, ela é uma ave muito curiosa. O que acontece com a fênix? A fênix, ela tem um ciclo de vida. E quando a fênix chega no final desse ciclo de vida, ela simplesmente começa a fazer o seu próprio ninho. Ela pega alguns galinhos, ela pega alguns incensos e ela cria o seu ninho. Quando esse ninho está pronto, ela simplesmente vai, entra nesse ninho e taca fogo no ninho. Ela desaparece, ela acaba em cinza. E quando parece que está tudo perdido, o que acontece com ela? Ela renasce,
Mas ela não renasce do mesmo jeito que ela estava. Ela renasce mais forte, mais vibrante, mais linda. E é muito curioso trazer esse assunto da fênix. Porque, às vezes, os nossos sonhos, eles também acabam no fogo ou nas cinzas. Os nossos sonhos, eles ficam que nem esse papel aqui, virado em nada, amassado, sem forma, às vezes acabado no fogo, ou às vezes a gente cria o próprio ninho e taca lá o nosso sonho, que fica escondido. E como a fênix, ela para no primeiro estágio, que é o estágio do se esconder e virar cinzas. Eu também tinha um sonho. O meu sonho era me tornar uma empreendedora. Mas aos 29 anos, eu descobri que o homem que era meu marido, ele tinha me traído. Não uma vez, mas 5 vezes. E além disso, ele tinha me deixado com uma dívida que naquele momento era impossível de eu pagar. Ali eu estava quebrada financeiramente e quebrada emocionalmente. Mas, assim como a fênix, eu decidi que o meu sonho, ele tinha algum valor. E aos poucos, eu fui dando forma a esse sonho. E trazendo o meu sonho de volta à luz. E para fazer isso, eu comecei a definir qual era o meu sonho. Eu trouxe clareza para o meu sonho, que um dia eu achei que tivesse acabado. Eu botei no papel, eu escrevi, e a partir daquilo, foi quando as coisas começaram a mudar para mim. E essa coisa de colocar o sonho no papel, não é só papo meu, ou coisa da minha cabeça. Veja, os psicólogos, eles fizeram esse estudo. E nesse estudo aqui, eles estudaram estudos de 35 anos. Sobre o quê? Esse estudo falava sobre a teoria da definição de metas. Então, o nome desse estudo é Construindo uma Teoria Praticamente Útil de Definição de Metas e Motivação para Tarefas. O que esse estudo, qual era o objetivo dele? O objetivo dos psicólogos, do Edwin e Gary, ele tinha um objetivo que era entender como a clareza e a especificidade das metas afetam o desempenho e a motivação das pessoas. E o que esse estudo mostrou? Que metas claras e específicas aumentam significativamente a motivação e o foco das pessoas. Quando você sabe exatamente o que quer, o seu cérebro, ele começa a trabalhar de forma eficiente para fazer você alcançar esse objetivo. Ou seja, isso não é teoria de quem apenas, a pessoa tem fé, como se fé fosse uma coisa irrelevante. Mas ok, para quem é mais racional, certo? E mostrou que as pessoas que definem metas, elas têm uma probabilidade muito maior de sucesso. 10 vezes mais, inclusive, o estudo mostrou. E qual foi a conclusão? Dar clareza ao sonho é como dar uma direção específica para o seu cérebro, facilitando a superação de obstáculos e aumentando a chance de sucesso. Então, o que acontece?
Quando a gente define o nosso sonho com clareza, e esse sonho não é apenas assim, eu queria tanto ter reconhecimento. Ele tem que ser claro, objetivo. Funciona, gente, como um maquiador profissional. Imagina se alguém liga para vocês e fala assim: ô fulana, eu preciso que tu venha aqui fazer uma maquiagem para mim. Provavelmente vocês vão perguntar, não é? É de manhã, é de tarde, é de noite, quando que é? Qual é o objetivo? Que roupa tu vai usar? Que tipo de festa que é? Vocês fazem essas perguntas. Caso contrário, seria impossível vocês adivinharem o que a pessoa quer e chegar no objetivo que ela deseja, correto? Vocês não têm que perguntar tudo isso? Sim, né? Muito bem. Então, o nosso cérebro, ele é como um maquiador profissional. Quando você dá clareza para aquilo que você quer, ele vai encontrar os caminhos. É como tu dá as ferramentas para o maquiador. E explicar para o maquiador o que tu precisa. Hoje de manhã as meninas me perguntaram: Gi, o que tu gosta mais na maquiagem? Eu falei, eu gosto de realçar meu olho. E elas já viram a minha roupa, já sabiam que tipo de evento que era. Tanto que eu estou me sentindo maravilhosa com essa maquiagem aqui. A mesma coisa funciona com o nosso cérebro. Muito bem. Gente, alguns anos atrás, eu estava num evento parecido com esse. E naquele evento, gente, eu vi algumas pessoas que subiam no palco e elas falavam, davam seu depoimento do que tinha acontecido naquele ano na vida delas. Elas levantavam troféus, elas ganhavam troféus. Olhando para aquilo, eu pensava, nossa, como é possível isso? Pessoas comuns que tiveram resultados extraordinários, muito maior do que aquilo que um dia eu sonhei. E aí eu vi que aquelas pessoas que estavam no palco não eram pessoas extraordinárias, elas tinham resultados extraordinários, mas eram pessoas comuns. Então quando eu vi aquilo, eu pensei, cara, isso pode ser possível para mim também. E nesse dia, nesse evento aqui, eu fechei os meus olhos e eu me imaginei naquele palco enorme, subindo naquele palco e levantando um troféu. Eu vi essa cena, eu senti que aquilo era possível. Só que eu não tinha a menor ideia de como que eu ia fazer aquilo. Porque eu não sabia como que aquelas pessoas tinham conseguido aquilo. Eu só visualizei, eu imaginei. Eu nem conhecia ainda na época esse estudo que eu trouxe para vocês. Eu só imaginei. Eu me senti inspirada por aquilo. Bom, e aí eu ainda pensava, cara, mas como que eu vou estar lá se eu não sei como fazer isso? Só que uma coisa interessante, quando a gente define metas, o nosso cérebro, ele abre os caminhos. Então, quando tu define uma meta, tu não tem que se preocupar com o como. Tu tem que se preocupar com o quê. Eu quero isso, como não importa agora. Porque o como vai chegar para você. A única coisa é que quando chegar, tu tem que agir. Vocês conhecem aquela história do cara que estava na enchente? E aí, ele estava na enchente, e ele começou a orar para Deus. Senhor, por favor, pare essa chuva. E a chuva continuava. Senhor, por favor, pare essa chuva. Aí veio um cara com uma canoa e falou, ô fulano, vem aqui, eu vou salvar você, sai daí. Ele, não, Deus vai me salvar. O cara da canoa foi embora. E a chuva continuou. A chuva que antes estava pela canela, continuou e veio até a cintura do cara. Aí veio um barquinho a motor. Senhor, vem cá, eu levo o senhor, eu tiro o senhor daí. Não, Deus vai me salvar. Deus, por favor, pare a chuva. Deus, por favor, para a chuva. A chuva continuou. O homem teve que subir em cima do telhado da casa. Aí veio um helicóptero. Senhor, vem cá. Ele largou uma cadeirinha para o cara descer. Pega a cadeirinha, o Senhor vai me salvar. Senhor, para a chuva, para a chuva. Veio uma correnteza. A correnteza levou o homem e o homem morreu afogado. Quando o homem foi para o céu, ele chegou indignado. Chegou reclamando para São Pedro. Não, mas vem cá. Eu rezei, eu orei, eu pedi.
E aí, eu morri no final? Deus não me ouviu? Como não? Deus te mandou a canoa, Deus te mandou o barco a motor, Deus te mandou o helicóptero e tu não agiu. O que essa lição mostra pra gente? Que a gente quer saber qual é o como. O como não é com a gente. Deus vai te dar as ferramentas, só que se tu não agir, não vai adiantar só pedir. Quando chegar aos caminhos, haja. E vou falar para vocês, as pessoas só não têm resultados porque elas não agem. E aí, visualizei lá. Visualizei meu sonho. E eu estava na pergunta. O tal do como. Pois nesse evento, no final do evento, ele abre uma mentoria. E naquela época eu nem sabia muito bem o que era mentoria. E aí mostrando que aquelas pessoas que tinham aquele resultado tinham participado daquela mentoria. E a mentoria custava 50 mil reais. E eu contei para vocês, eu era falida, eu estava com uma dívida gigantesca que o meu ex-marido deixou, eu estava falida emocionalmente, eu não tinha dinheiro. Mas aí ele me falou o seguinte: hoje vocês pagam 2 mil reais para fazer valer o acordo de vocês que vocês querem entrar, e daqui a 30 dias vocês pagam o restante dos 48 mil. Enquanto isso, vocês entram na mentoria. E aí eu tinha 2 mil reais, era tudo que eu tinha. Eu entreguei os 2 mil para ele, entrei na mentoria. Eu não sei o que me deu que eu fiz aquilo, porque gente do céu, como que eu vou fazer aquilo? Com aquela mentalidade que eu tinha naquela época, que era uma mentalidade mais de escassez, assim mesmo, né? Bom, aí entrei na mentoria. Naquele momento tudo parecia que eu estava fazendo a melhor escolha da vida. Fui para casa. E quando eu cheguei em casa, as pessoas começaram a me questionar. E começaram a me dizer que eu era doida de ter feito aquilo. E eu comecei a botar em dúvida a minha visão, aquilo que eu tinha visto. Eu comecei, cara, será que a minha visão não é grande demais para mim? E aí ali, gente, veio um muro na minha mente, sabe? Aquele muro começou a me cegar por um tempo. E começou a me travar de fazer o meu trabalho. E eu comecei a pensar em desistir da mentoria, porque como que eu ia tirar 48 mil reais? Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Eu não tinha de onde tirar. E era daqui um mês que eu tinha que entregar. Só que aí eu tive um momento de lucidez. Eu me olhei no espelho. Eu lembro exatamente esse dia, gente. Eu me olhei no espelho. Eu consegui trazer aquela visão de novo, daquele dia, daquilo que eu tinha visto no palco. E aí eu pensei, cara, qual que é a minha trava? Tem uma trava aqui. Não é possível, aquilo lá que eu vi não é mentira. Aí eu entendi que eu estava com vergonha das pessoas, de não dar certo. Eu estava com medo do que eu ia falar para as pessoas caso não desse certo. Eu estava com medo de não conseguir levantar aquele dinheiro. Eu estava me sentindo pequena, incapaz, insuficiente naquele momento. E aí naquele momento eu entendi a trava. A trava era o medo de falhar. Sabe o que eu fiz quando eu me dei conta disso? O que acontece, gente? Quando a gente tem uma trava, a gente tem vergonha dela. A gente não fala nem pra gente mesmo. A gente não assume. Então a gente desiste das coisas e a gente não assume as travas. Eu escrevi essa trava num post-it, medo de falhar, e botei nesse espelho. E eu olhava para essa trava todos os dias. E aí eu peguei o meu crachá daquele evento que eu tinha participado. Eu coloquei em frente a minha cadeira onde eu trabalhava, que aí eu tinha feito um escritóriozinho em casa. Botei ali em frente e olhava para aquele crachá que simbolizava o troféu que eu queria pegar no outro ano, sem ter a menor ideia de como que eu ia fazer. Para vocês terem uma ideia, para pegar aquele troféu, eu precisava faturar pelo menos 100 mil reais. Para mim era muito dinheiro. Bom, aí, gente, eu trabalhei aquele mês,
trabalhei, eu não dormia. Eu lembro que eu estava completamente focada naquilo. Eu tinha que pegar aquele dinheiro para pagar. Eu trabalhei, eu fui aplicando as técnicas que eu estava aprendendo na mentoria, aplicando. E 2 dias antes de ter que pagar os 48 mil reais, eu tinha na minha conta 372 mil reais. Aí, gente, passou um ano. E aí eu estava, um ano depois, no palco, contando a minha história para inspirar as outras pessoas que estavam naquela plenária. E um ano depois, estava eu, erguendo a minha plaquinha. E eu ergui essa plaquinha, não porque eu tinha faturado 100 mil reais, mas porque naquele ano eu tinha faturado 2 milhões de reais. Isso, para mim, naquele ano, foi um imenso destravar. Foi entender, gente, que a coisa realmente pode funcionar, porque eu vi aquilo. E depois que tu vê, minha filha, não tem mais como desver algo que tu já viu. Bom, e aí para frente, ano passado, acho que foi janeiro do ano passado, saiu uma reportagem minha que eu faturei 42 milhões de reais na área da saúde, que foi quando eu comecei lá, graças àquele evento, graças aos meus últimos 2 mil reais que eu investi em uma mentoria, que eu não tinha ideia se ia dar certo. Só que eu tive uma visão, eu me vi naquele palco. E a partir daí, a gente só foi crescendo. Aquela caixinha que eu trouxe, por exemplo, é de uma das minhas empresas, da outra empresa, porque daí, quando tu começa a crescer, uma empresa gera outra, e assim as coisas vão crescendo. Que mudou tanto para mim, que fez toda a diferença para mim, ter o meu sonho. E eu sei que vocês escreveram o sonho de vocês naquela árvore. Eu vi. Escreveram? Não é? Isso que vocês fizeram é um caminho surreal, porque tu está dando direção para o teu cérebro. E eu quero te propor um outro exercício agora. Posso propor o exercício? Baseado naquele sonho de vocês, pensando nos negócios, pensando no crescimento de vocês nas redes sociais, ou pensando talvez naquilo que vocês querem fazer de crescimento, tá? Eu queria que vocês visualizassem uma imagem, que esse sonho que vocês já escreveram lá, tenha uma forma, uma imagem, porque para mim a minha imagem era a placa, era essa imagem que eu tinha feito. Então, a minha mente, porque o nosso cérebro, ele funciona por 2 coisas, tá? Através de palavras e através de imagens mentais. Então, as palavras criam imagens. E eu queria que vocês criassem daquele sonho, do negócio de vocês, uma imagem mental que representasse esse sonho. Vamos fechar os olhos um pouquinho. Respira. Puxa o ar. E solta. Respira. Puxa o ar e solta. Muito bem. Sinta o teu pescoço. Sinta o teu peito, como que está agora. Se está calmo, se está acelerado. Sinta as tuas pernas. Sinta as tuas costas tocando na cadeira. Muito bem. Agora olhe para você agora, com os olhos fechados. Pensa na tua vida hoje. Que sensações tu tem, o que tu sente? Agora eu vou te convidar a dar um salto mental. Tu vai saltar para daqui 1 ano.
daqui 1 ano, tu vai se imaginar realizando o teu sonho. Aquele sonho que tu escreveu na árvore. Tu vai imaginar, talvez, tendo um negócio com muito sucesso. Você olhando para o seu celular e vendo o seu faturamento. Talvez você crescendo muito com um determinado número de seguidores no Instagram. Talvez clientes entrando dentro do teu negócio. Talvez montando um lindo espaço. Imagine daqui 1 ano. Em outubro, novembro do ano que vem. Com aquilo realizado. Sinta as sensações de você lá daqui 1 ano. O que você vai estar fazendo? Como que é o teu dia? Como que é a tua manhã? O que tu faz à tarde? Como é a tua noite? Quais são os lugares que esse sonho te proporcionou ir? E mais do que isso, como está a tua família? Quem se beneficiou com o teu sonho? Talvez teus filhos, talvez o teu marido, talvez teus pais. Quando a gente realiza um sonho, não é só a gente que se beneficia. Quem mais se beneficiou desse sonho? Sinta isso agora. Sinta essa energia, sinta esse lugar. Agora, tu vai imaginar um símbolo que represente esse sonho realizado. Pode ser um troféu, pode ser uma chave dourada, pode ser um cartão Platinum, pode ser a porta de entrada do teu espaço, pode ser um pincel de ouro. Eu não sei o que é, mas você sabe. Qual é o símbolo que simboliza esse sonho e tu vai manter ele na tua mente no percorrer dos próximos tempos. Assim que eu pedir para você abrir os olhos, não agora, mas daqui a pouco, tu vai pegar o teu caderno, tu vai pegar uma caneta e tu vai fazer um desenho simbolizando esse sonho. Tu vai pegar numa folha que esteja disponível, que tu possa arrancar depois. Respira, mantenha esse símbolo na tua mente. Puxa o ar e solta, amada. Agora, lentamente, pode abrir os olhos e faça o desenho dessa imagem que vai simbolizar o teu sonho realizado. Muito bem. Não é um desenho artístico, gente. É só algo para vocês trazerem, tirar daqui e botar no papel. Quando nós botamos no papel, a gente coloca em existência. A gente tira do plano das ideias e traz para a realidade. Então, botar no papel com clareza é extremamente eficiente, como a gente viu no estudo. E, meninas, então, aqui estou eu, com essa reportagem que saiu a meu respeito, faturando, naquela época, 42 milhões, a gente cresceu razoavelmente de lá até os dias de hoje, mas como eu trouxe essa imagem para simbolizar para vocês. Então eu estava, gente, muito bem, eu mais do que ultrapassei aquele sonho que eu tinha imaginado lá naquele evento. Foi algo estratosférico que aconteceu na minha vida. Só que a vida é algo
muito interessante. Os desafios, eles vêm para o nosso crescimento. A gente acha, a gente não entende muitas vezes, por que eu estou passando por isso? Porque tem algo ali que tu ainda não aprendeu, que tu precisa superar. Se tu superar aquilo, tu vai para outra coisa. Que são as travas. Como eu contei para vocês que eu tinha trava, que era o medo de falhar. Que não deixava eu avançar. E quando eu entendi que era o medo de falhar, eu consegui romper isso. E a maioria de nós tem o medo de falhar. Repitam comigo. Medo de falhar. Agora fala assim comigo. Eu tenho medo de falhar. Quando a gente fala, quando a gente define, a gente traz para a existência e a gente fala assim, eu estou te vendo, medo. Não vou te deixar escondido aqui dentro. Eu estou te vendo. Quando a gente coloca um nome. E eu nunca tive medo de dar nome ao medo. E é por isso que eu cresci do jeito que eu cresci. Mas, gente, eu cresci desse jeito, lidando com uma doença grave. Eu tinha uma doença, eu lido com uma doença, chamada nefropatia por IgA. É uma doença autoimune que ataca os rins. Meu pai faleceu dessa doença. Meu pai fez hemodiálise durante 13 anos, até o dia da sua morte. E eu vi aquilo na minha infância. Então, tudo o que eu tinha medo era de um dia lidar com essa doença. E nessa época eu estava lidando com ela. E logo depois dessa reportagem, os meus rins começaram a piorar muito mais. E no dia 24 de julho deste ano, eu recebo a ligação mais difícil de toda a minha vida. A ligação que me deixou de frente com o meu medo que eu criei lá quando eu era criança. E a ligação foi a seguinte: a minha médica, Gisele, você está com risco de óbito. Você precisa vir para o hospital agora. Você vai passar um catéter. Você vai para a UTI. E hoje você começa a hemodiálise. Isso foi agora, no dia 27. E aqui era eu, confrontando esse medo, que era o medo da morte. E esse dia foi o dia mais pesado para mim. Porque eram muitos anos, sabe? Empurrando esse medo. O medo do medo, o medo do medo. E a vida faz isso, ela nos coloca de frente dele. E aqui era o dia que eu estava de frente com medo, 27 de julho. E foi esse dia que eu comecei a fazer hemodiálise. E no dia onde tudo estava acabado para mim, que a médica falou do risco de óbito e tudo mais, e eu com essa expressão, isso aqui é uma expressão de alguém que está com muito medo, vocês concordam? Eu, como eu entendo de mentalidade, eu entendi que eu estava nesse estado. E eu entendi que ninguém ia poder me ajudar. Que quem tinha que me ajudar era eu. Que quem tinha que botar a mão no medo e botar o medo de frente era eu. Então eu entendi. Eu estou com medo de morrer. E eu comecei a falar isso para mim. Dar nome ao medo. Quando eu dei nome, eu pude encarar ele de frente. Encarando ele de frente, eu comecei a sonhar. E qual que era o meu sonho? Ser curada. Mas como que eu ia ser curada se eu não tinha mais rim? Se eu estava fazendo hemodiálise? E lembra que eu falei para vocês que o como não importa? Importa o que? Nesse dia, 27 de julho, nesse estado, no meu primeiro dia de hemodiálise, quando eu confrontei meu maior medo, mas eu não deixei ele vencer, porque eu dei nome a ele, 5 dias depois, eu recebo uma outra ligação. A minha médica me liga. Gisele, aconteceu algo surpreendente aqui. Uma coisa completamente improvável.
apareceu um doador compatível contigo. Gente, fazia 5 dias que eu fazia hemodiálise. Um doador, ele leva de 2 a 5 anos para aparecer. E muitas pessoas morrem, como meu pai morreu na hemodiálise, passou 13 anos fazendo hemodiálise, não apareceu nenhum doador para ele. Então, no dia 2 de agosto, eu fiz meu transplante de rim. Deus é lindo. Hoje, não faz nem 3 meses que eu fiz esse transplante. Enquanto eu estava lá, visualizando, naquele estado que eu mostrei para vocês, o meu sonho de ser curada, parecia impossível. E o rim se materializou. Não do jeito que eu queria. Foi o caminho que Deus me deu. E quando eu estava lá criando aquela imagem, qual que é a minha imagem de saúde? Qual que é a minha imagem de estar bem? E eu preciso compartilhar isso com vocês, porque essa imagem está se realizando nesse momento. Eu me vi voltando para os palcos. Eu me vi palestrando de novo. Porque para mim esse é o ápice da saúde. É estar compartilhando vida. É estar inspirando outras pessoas. Eu criei essa imagem, que agora está se materializando nesse momento. E vocês estão fazendo parte disso. Então, gente, a Fênix, para ela renascer, linda, mais forte, ela muitas vezes vai precisar virar cinzas. Só que quando aquilo acontece, tu só vai ficar nas cinzas se tu não olhar para aquilo que está te travando, para o medo que está ali. Porque se tu encara o medo para de te assombrar e tu consegue vencer. E muitas vezes tu vai ter que botar um pouco de raiva para vencer aquele medo. Porque às vezes a gente vira cinza e tá, vítima. Agora é o fim. Agora não tem mais nada para fazer. Tu tem que ter raiva do medo. A energia da raiva, ela é muito maior que a energia do medo. Mas não é errado ter raiva? É claro que não. Todas as emoções fazem parte da gente, que a gente não pode ser dominado por elas. Raiva tem mais energia que medo. Raiva vai vencer o medo para te alcançar o teu sonho. Tu tem que ter raiva das travas. Mas não é a raiva e ficar paralisado na raiva, não. É a raiva, como ela tem mais energia, ela faz tu agir. Então agora, vocês já colocaram o medo de vocês no papel, aliás, o sonho de vocês no papel. Agora a gente vai buscar qual que é a trava. Porque se vocês visualizarem só o sonho e não estarem atentos ao medo ou à trava, qualquer que seja, tu vai só virar cinza. E o meu objetivo aqui, lembra que eu falei para vocês que eu ia ensinar vocês a liberar das travas? A gente vai olhar, porque o que pode travar vocês alcançar o sonho de vocês. Vamos fazer isso agora? Vamos fazer isso agora? Sim! Esse é um momento super importante. Se vocês focarem nesses momentos, nesses processos que a gente está fazendo, vocês não têm ideia do resultado. Está falando quem passou por várias situações. Então vamos lá, vamos mais uma vez largar o celular, deixar o celular em cima da mesa, puxa o ar e solta. Mais uma vez, puxa o ar e solta. Vamos ajeitar os nossos ombros, colocar eles para trás. Deixar um bom espaço entre
os ombros e a orelha. Puxa o ar e solta. Na próxima puxada de ar, quem ainda não fechou os olhos, fecha os olhos, puxa o ar e fecha os olhos. Muito bem. Agora, vamos novamente para aquela nossa imagem mental que nós fomos antes, do nosso sonho. Vamos voltar lá naquelas sensações, naquele lugar, naquilo que a gente vai realizar, naquilo que já é presente agora, dentro da cabeça de vocês, dentro dos hormônios de vocês. Inundam nesse momento o cérebro de vocês com aquela cena, com a imagem mental que vocês criaram, que vocês colocaram no papel. Puxa o ar e sente toda a energia, tudo aquilo que vocês vão sentir realizando aquele sonho. Muito bem. Agora voltem no tempo. Vamos voltar no tempo presente. No dia de hoje. No ano de 2024. Nesse ano, nesse momento agora, qual que pode ser a minha trava, que pode estar travando eu de realizar esse sonho? Pode ser, talvez, o medo do julgamento. Pode ser o medo de não saber como. Pode ser o medo de, talvez, não ter dinheiro para alguma coisa. Pode ser o medo do que vão falar de mim. O medo do julgamento. A vergonha de já ter tentado tanto e não ter dado certo. O medo de não chegar lá. Eu não sei qual é. Mas agora vocês precisam trazer, porque lembra o que eu falei antes. Quando a gente entende qual é o medo, é o único jeito de vencer ele. Não tem como vencer algo que você não conhece. É como tentar matar mosquito no escuro. A gente não consegue. Nesse momento, dentro da tua mente, tu vai ligar uma luz. Liga essa luz agora, dentro da tua mente. Imagina emergindo de um lugar escuro, um medo. Qual medo que é? E aparece para você agora o nome desse medo. Ele está se revelando para você. E agora tu entende a energia que tu tem que ter para derrotar esse medo. Agora que tu está vendo, tu já sabe que ele não é maior que você. É impossível ele ser maior que você. Porque você está olhando. Vai lá para 2025, volta no teu sonho realizado. Você venceu esse medo. Porque você venceu essa trava e esse medo, você chegou lá. Não valeu a pena ter vencido o medo? Você sabe que valeu a pena. Agora, assim que eu pedir para vocês abrirem os olhos, vocês vão escrever o nome desse medo. Espera só eu pedir para você abrir os olhos. Por enquanto, mantenha o nome dentro da sua mente.
Vamos lá, respira forte. Joga os ombros para trás. Ergue o queixo. Melhora a tua postura. Respira profundamente. Puxa o ar. E abre teus olhos. De volta aqui comigo. Nas mesas de vocês tem umas madeirinhas. Podem distribuir aí na mesa. Eu acho que quase todas as mesas já tem. Uma vai passando para outra, até cada uma receber sua madeirinha. Cada um vai escrever o nome de seu medo na madeira. Colocando isso na madeira, vocês estão trazendo forma e tirando da escuridão e dando luz para alguma coisa que de forma invisível pode sabotar vocês de realizar aquele sonho. Esse é o momento que a gente tem que ter raiva do que a gente está escrevendo aí. Então pode até escrever com raiva, inclusive. Lembra que eu falei que a raiva vence o medo? Não dá para ser delicada com medo, não. Delicada a gente pode ser com os nossos filhos, com os nossos maridos, com quem a gente gosta, com o que faz bem pra gente. Não com as nossas travas. Eu sei que muitas vezes, quando a gente fica diante do nosso medo, a gente fica com vergonha dele. A gente fica assim, nossa, eu sinto isso. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Todo mundo sente. Não faz nem sentido. Eu sei que a gente se envergonha, mas não faz nem sentido. Porque todo mundo sente. E só avança, só vai pra frente quem enxerga o medo e admite que tem. Ninguém vai chegar aqui e vai falar pra vocês, nossa, foi super fácil. Não, foi de boa. Eu sou o cara. Não. A maioria vai dizer, eu tive que superar isso, aquilo, aquele outro. Vocês sabem como foi isso na vida de vocês? Vem cá, vocês estão com raiva de ter escrito esse negócio aí ou não? Foi de boa? Raiva? Ih, não, tô vendo. Energia, raiva tem energia. Quem tá com raiva? Eu! Quem tá com raiva? Eu tô com raiva. Eu tive a energia da raiva para poder usar isso ali. Raiva não é ruim. Ruim é tu ter raiva o tempo todo, de tudo e todo mundo. Tu só vence a escuridão colocando energia. E tu tem que ter energia para destruir aquilo que não serve mais. Para virar cinza. E depois renascer. Ou ressuscitar. Nós vamos quebrar com a trava. Ok? Nós vamos quebrar essa madeira. E eu vou ensinar para vocês como que nós vamos quebrar. Ou vocês querem ficar e levar para casa essa madeira aí, com esse negócio escrito? Quer levar para casa? Eu também não quero que vocês levem esse trem aí, não. Quero que vocês destruam isso aí agora. Eu quero que vocês olhem para o que vocês escreveram e acabem com aquilo ali. E não que isso aí acabe com vocês. Porque já deu dessa merda acabar com vocês. Imagina que tu escreveu lá o teu medo e tu só começa a ter raiva do medo. Vai ter alguém que vai estar pilhando vocês aqui, tá? E eu vou falar o seguinte. Você, até quando você vai levar essas feridas com você? Quem está pagando o preço dessas tuas travas mentais? Não é só você. O teu sonho está atrás dessas travas mentais. Você precisa destruir isso agora. Até quando você vai carregar? Mais 1 ano, 2 anos, 5 anos? Ou tu vai destruir com isso aí agora? Você acaba com isso, ou isso acaba com você. A pessoa que vai quebrar a placa, fecha os olhos, puxa o ar, imagina toda a raiva vindo para o seu corpo. Imagina isso querendo vencer você. Você vai puxar o ar, respirar profundamente, e apenas quando eu falar agora, você vai quebrar a placa.
Então puxa o ar, respira e agora! Vocês têm noção do que vocês fizeram agora? Vocês têm noção do desbloqueio que vocês fizeram agora? Da força que vocês tiveram que usar para quebrar a plaquinha? E vocês entenderam que é uma ação, é botar energia. Não se esqueçam de uma coisa: Deus vai fazer tudo por vocês, menos o trabalho de vocês. Então tenham uma visão clara de qual que é o meu trabalho. O meu trabalho é ter a visão clara e dar o passo para quebrar com o medo que está me paralisando, com a minha trava, que vocês já sabem qual é e vocês quebraram hoje. O medo, ele é um professor. Ele é um professor que fica do lado de uma porta. E quando o medo vem, quando o professor chega, ele chega para te dizer o seguinte: atrás dessa porta tem um salto. Se tu atravessar essa porta, tu vai saltar. E aí a gente sente essa energia e dá medo, porque é um salto. Só que daí, ele não está dizendo fica com medo e para. Ele está dizendo vem e salta. E a gente tem medo de saltar. Então, vocês já entenderam que Deus vai fazer tudo menos a tua parte. Tendo esse sonho claro, fiquem ligados nos caminhos que estão abertos. Não sejam que nem o cara da enchente. Não morram no processo. Vejam os caminhos e entrem nos caminhos. Por quê, gente? Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então é isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, apoiando vocês nessa fase de vocês.